Boa noite, como é que vocês estão? Tudo bem? Já faz um tempo que eu não venho aqui, né? E eu tenho assistido tanta coisa no YouTube ultimamente, mas são tarefas diárias que eu coloquei pra mim. Então, é mais ou menos, tipo, dá até mais vontade de voltar a fazer vídeo no YouTube, só que assim que eu terminei de fazer aqueles vídeos, deixa eu ver aqui quando foi. Peraí. Acho que o último foi em janeiro. 3 meses. Fevereiro. Foi em fevereiro. Eu tive um episódio em que eu precisei me ausentar da vida em sociedade. Não sei se eu comentei já com vocês que eu tenho essas coisas. Que me fazem precisar de um tempo. Então eu fui lá, obedeci a voz de Deus. E foi ótimo, porque eu conheci gente nova, tive contato com terapia em grupo. Eu já tava tendo contato com terapia em grupo, mas eu tive mais contato com terapia em grupo. E eu pude ficar bem, me desintoxicar um pouco do meu objeto de obsessão. Eu queria ir aos pouquinhos nessa nova fase que eu tento voltar a fazer vídeo pro canal. Eu sempre quis ser uma produtora de vídeos mais consistente, mas acaba que a minha vida pessoal atrapalha. Não só atrapalha a questão dos vídeos, mas como atrapalha a minha vida profissional, porque antes do profissional vem o pessoal. Então, assim, mas eu percebi de que mesmo eu ausente, vocês continuaram comentando nos meus vídeos, então isso é muito legal, esse carinho que eu tenho da comunidade aqui do YouTube. Eu quero crescer, eu tenho lá já alguns canais que eu sigo que dão oportunidade pro canal crescer. Eu preciso entrar nesses canais, né? Eu até indico vocês esses canais que eu gosto. E são um desses canais que eu gosto, né? E aí eu ia entrar lá no Parada do Samba Borelha, só que eu acabei não entrando. E aí ficou assim, essa questão, tipo, pra decidir. E eu não decidi. Eu acabei empurrando com a barriga. Mas, de qualquer forma, eu tenho novidade. Eu tô vivendo uma nova vida. Mesmo quem tá vivendo uma nova vida mesmo. Quer dizer, eu tô vivendo uma nova vida assim, porque eu me mudei. Tô numa casa mais bonita e tal. Que era a casa que eu morava antes, quando eu comecei a fazer os vídeos pro YouTube. E também quem mudou de casa foi a pessoa com quem eu estava. Eu queria mudar um pouquinho a cara do canal. Assim, o foco, claro, vai ser sempre essa questão de falar calminho. Vai ser sempre essa questão de falar calmo, né? Mas porque eu tava vendo o SMR agora mesmo e eu sou apaixonada pelos sons, só que eu não posso ainda parar toda a minha vida pra investir no canal. Queria
poder fazer isso, mas eu não posso. Eu fiz investimentos aqui e ali quando não podia e acabou que o meu tripé quebrou. Ele já era ruim, eu comprei um tripé que já não tava bom. E tem umas coisas também que, sei lá, eu vi uma coisa hoje na internet falando assim, quem paga adiantado merece, não merece nada, um negócio assim. Aí eu, cara, lembrei que eu pago adiantado, sabe? Aí eu fiquei meio tipo, nossa, que cultura. Não faço isso porque eu só não quero pagar de boazinha. Porque, sei lá, sabe, eu dou valor ao serviço e ao produto das pessoas. E não sei se é um ditado propriamente brasileiro. Enfim, eu não quero fazer críticas. O vídeo que eu tô fazendo hoje nem tem isso comumente. Acho que é só pra falar um pouco como tem sido esses últimos dias. Explicar por que eu estive ausente. Porque eu tava produzindo mais vídeos, né? E... Fico me olhando na câmera. Nunca fico olhando pra câmera. Mas eu fico me olhando aqui embaixo. Eu já sei as coisas que eu quero comprar pra investir no canal. Mas é aquilo porque eu tenho filho pra criar, eu tenho uma doença pra manejar. E aos pouquinhos eu vou dedicando isso. Porque eu penso, assim, o que eu tô percebendo na minha vida profissional é que eu tenho... Perdão. É que eu tenho um certo talento pra ser professora mesmo. Só que os professores hoje em dia eles não estão mais nas escolas. Quem estão nas escolas são os gerenciadores de conflitos. Os professores estão no YouTube. Porque na escola, o professor que tá lá, que não se aceita como gerenciador de conflitos, se aceita como professor ainda, ele enfrenta muito o problema de comportamento. Foi até uma coisa que eu fui estudar, né? E eu percebi que essa dinâmica, né, da vida, do comportamento da sociedade mudou. O professor, por mais que ele a pessoa que tem licenciatura e esteja na escola, ele não tá ali por causa do diploma. Ele tá ali porque as crianças precisam de um responsável para cuidá-los, né, para cuidar deles. E eu sei que eu preciso continuar minha vida profissional. Eu percebi que eu tenho talento mesmo para isso. Só que eu saí da sala de aula em 2021, né? Quer dizer, foi um pouco antes por causa da pandemia. Mas eu me liguei que eu continuo sendo professora, sabe? Eu continuo tendo dom, a vocação. Dom, não sei, né? Dom é uma coisa divina. Mas eu continuo tendo a vocação. E pra quê? Pra qual é essa vocação, né? Vocação pra fazer SMR? A gente pode até dizer que todo mundo tem um pouco de vocação pra ser professor. E psicólogo, programador, engenheiro, médico. Então, assim, o negócio é que, assim, o que diferencia você no mercado de trabalho, né? É o que eu tenho pensado ultimamente. É uma coisa que eu preciso pensar, na verdade. E o canal no YouTube, ele veio com uma surpresa muito gostosa, sabe? De ver todos aqueles comentários nos meus vídeos. Principalmente naquele vídeo da lata de leite ninho. E
eu fiquei com aquilo na cabeça do tipo, eu tenho esse talento pra ser engraçada, né, ser irônica, porque os adolescentes estão no YouTube e eu adoro adolescentes. No sentido de, tipo, não pedófilo, sabe? Óbvio, também não seria, eu não, tipo, não admitiria que seria uma pedófila, né? Mas, assim, eu agora tô cursando psicologia e eu lembro que ainda no curso de psicopedagogia, eu até preferia atender um adolescente. E foi muito legal. Ele era muito retraído e eu tentava lá dinamizar com ele e ele se mostrou interessado no xadrez. A gente jogava xadrez. Mas agora que eu penso assim, cara, o que eu sinto que os adolescentes estão precisando de mim. Porque quando eu dei aula para adolescente, como na minha profissão mesmo, não como psicopedagoga, né? Eu fiz um estágio em psicopedagogia. Mas na escola que eu trabalhava, eu sentia que eles confiavam em mim, que eles tinham interesse em fazer perguntas, e eles confiavam em mim, né? E eu dou muito valor a isso, sabe? Eu queria muito poder ajudar de uma forma, assim, intelectual, não sei, emocional, talvez. Assim, meio que um conselheiro. Eu não sei, eu tô procurando, eu tô encontrando. Assim, tá sendo um pouco complicado porque eu tô precisando de uma outra fonte de renda. E eu tenho que gostar também da coisa que eu pretendo fazer. Mas eu tô percebendo que o que eu quero fazer parece que não existe, sabe? É muito estranho. Então eu trouxe até um material que eu tenho, não posso dizer de onde é. Mas são frases. Assim, na verdade é muito comum que eu tenho. É muito popular, né? Mas eu não posso. Mas existe uma confidencialidade. É isso que eu quero dizer. Aí, eu não quero começar hoje com isso. Acho que hoje eu quero mais me dizer como eu sinto. Como eu me sinto com essa novidade na minha vida, porque o meu filho já tá com 10 anos. Aquela criancinha que vocês viram aqui no canal, agora tá com 10 anos. E é a idade que eu quero me aproximar, sabe? Não é por só se aproximar, assim, por me conectar, sabe? Eu quero que vocês, adolescentes, sintam que podem confiar em algum adulto, porque parece que não tem ninguém em quem vocês podem confiar. Eu acho que eu também sou essa adolescente que nunca cresci. Parece que eu me sinto essa pessoa vulnerável, né? E eu me sinto ainda, talvez eu ainda tenha uma adolescente dentro de mim que não tenha tido como amadurecer. Talvez eu tenha amadurecido para certas coisas, mas para ter aquelas conversas mais intensas, intensas não no sentido de ficar gritando um com o outro. Pera lá, né? Que é uma coisa que vocês ficam fazendo na sala de aula. Mas pra ter conversas sérias, sabe? Porque tudo que acontecia na minha época, quando eu era adolescente, acontece hoje de uma maneira muito diferente. E se eu não tiver uma pessoa que seja meio que um guardião nesse processo, um guardião no sentido de um orientador, sabe? Talvez o que eu esteja buscando na minha área de profissão seja ser um orientador, assim, psicopedagógico. Não sei se existe essa função. Mas eu também não estudei pedagogia, eu estudei 3 períodos, só depois eu tranquei. E eu não sei o que fazer, né? Eu queria muito chegar pra
para uma empresa e dizer assim, olha, eu tenho esse talento aqui, tenho esse currículo aqui, tenho esse talento aqui. Decidi o que você vai fazer. Porque eu não tenho diploma. Eu não tenho diploma de pedagogia. E quando você vai trabalhar com orientador pedagógico, quando você é orientador pedagógico, você precisa ter psicopedagogia, né? Ou não sei, ou psicologia, agora eu não sei, realmente eu não sei. Talvez eu esteja arrumando soluções ao apresentar também para vocês o que tá na minha mente. E eu precisava colocar isso para fora. Eu tô tentando me sentir preparada para enfrentar o mercado de trabalho de novo. Vocês acham que eu estou pronta? Escreva para mim nos comentários. Talvez esse vídeo tenha um lado mais girl power. Então, mas eu super apoio os meninos. Até porque não tenho nada contra. Ainda bem, né? Meu filho é um menino. Eu acho que assim, vocês não deveriam ser divididos em meninos e meninas, né? Pra ter essa orientação. Mas, obviamente, tem que ser dividido em algum momento, né? Mas não pra esses fins que eu tô falando, que eu falei aqui até agora. Ou, não sei o que eu falei até agora, porque eu fui muito freestyle, eu não anotei o que eu queria dizer. Eu tô ficando com sede. E eu não queria falar muita coisa mesmo, porque eu só queria dar um hello, I'm back again. Como eu já vi várias vezes. E eu admiro muito a paciência de vocês. Porque hoje em dia quem tá no YouTube pra ficar, pra levar a sério. E eu não levo a sério, sabe? Mas eu não levo a sério porque eu não quero. Não levo a sério porque eu não tenho grana extra pra investir no meu canal. E às vezes não tenho tempo. Mas o tempo eu tenho tido. Mas aí é que tá, quando eu começo a ter tempo pro YouTube, depois alguma coisa acontece e eu não tenho tempo mais. Às vezes é assim que acontece. Era isso que eu queria falar.
Espero que vocês tenham gostado da iluminação do vídeo, do som. Eu fiz uns testes assim com o microfone, com a caixa de som aqui do computador. Vi com o microfone de um lado aqui. Só que a qualidade do vídeo não é muito boa, né? Eu achei que eu comprei um computador super caro pra ter qualidade HD no vídeo 4K, mas não é. Então é isso. Um beijo pra vocês. Em especial pros meus fãs. Nossa, que audácia, né? Mas não quero também ter autoestima baixa. Eu acho que eu tenho as pessoas que estariam preocupadas comigo, que gostam dos meus vídeos. E eu percebi que meu público, ele é mais adolescente há um tempo atrás, né? Quase nos 18, assim, mas é mais adolescente. Então... só que meus vídeos não são muito agitados, né? Assim, pelo menos meu filho, ele fica assistindo os vídeos super coloridos, com umas coisas muito... Eu fico até me perguntando assim, gente... Ele não é como uma criança, mas precisa de estímulo visual. Mas homem gosta de coisa que chama atenção, né? Que mantém acordado, eu acho, que mantém mais atento. Enquanto que menina gosta de coisa mais calminha, né? Dos SMRs. Eu sou mais dessa. E quem for dessa também, ó, chama lá no chat, né? Tem um Linktree que dá acesso para o meu WhatsApp. Você pode mandar sugestão de conteúdo de algum tema que seja tabu, porque eu me pretendo falar de qualquer coisa que seja tabu. Teve uma vez na escola que eu dava aula que eu falei sobre temas tabus, eles começaram a ficar super agitados. Mas eu também não sei se eu falaria da melhor forma, porque eu tenho minhas opiniões. E o YouTube é pra isso também, né? O YouTube é pra você emitir suas opiniões. Mas, obviamente, se você trouxer um tema, eu não vou fazer que nem esses canais que tem aí de nerdologia. Eu lembrei só de nerdologia porque na época eu assistia o Nerdologia. Mas são os canais que trazem dados científicos, né? E eu já uso bastante desses da internet, em geral, né? Eu não sou uma pessoa que não sei usar a internet. Vocês podem garantir... Vocês podem garantir, não. Eu posso garantir a vocês que eu não sou uma pessoa que se informa através de fake news. Já até falei do Nicolas Ferreira aqui algumas vezes, tipo, saindo da minha boca. Porque a internet parece ser um espaço muito, muito normal para pessoas como ele. E para ele também falar as coisas que ele fala, mas não deveria, né? Ele não deveria ter tanto, se sentir tão à vontade assim para emitir as opiniões que ele emite. Infelizmente, eu acho que conforme o tempo foi passando, algumas ideologias que as pessoas que são dessa ideologia dizem que não é ideologia, mas enfim, dizem que agora eu já me esqueci o que eu ia falar, devia ter dissecado. Por isso que eu quero que vocês tragam sugestão de conteúdo para eu anotar e para eu trazer as coisas, né? Mas vocês podem ter certeza que vai ser uma coisa apesar do que eu queria fazer isso uns anos atrás. Não vai ser uma posição enviesada. Enviesada não, enviesada. Eu tenho minha posição política, mas todos os jornalistas, todas as pessoas que emitem uma notícia, quer dizer, têm as suas visões, né, particulares, que não são tão particulares assim, às vezes se tornam públicas, né, às vezes compartilham com as pessoas, e aí o que é nosso dever como cidadão, e aí que tá, né,
o adolescente cada vez mais se torna cidadão, porque ele tá nas redes desde muito pequenininho. Então já precisa ter essa formação, essa orientação, sabe? Que nem o Monark foi pro pessoal que jogava Minecraft, né, uns anos atrás. E a gente precisa ter essas pessoas que sejam confiáveis, sabe? Tudo bem que ninguém é perfeito, mas você vê, eu tenho meus problemas pessoais. Mas pessoas que a gente possa, eu não sei, sabe? Eu não sei o nome, a materialidade da coisa, por isso que eu tô tentando, tô divagando o tempo todo falando sobre isso. Tá me irritando um pouco. Mas eu acho que vocês sabem, porque vocês estão dentro da sala de aula, eu já não tô saindo da sala de aula desde 2021. São 5 anos, é o tempo de uma faculdade. E eu tô fazendo psicologia só agora. Então, por favor, eu peço a ajuda de vocês. Tenham a paciência de me ouvir. Assim, isso também é um grito de socorro. Eu vi um vídeo hoje Eu vi o vídeo do vídeo, né? Era uma influenciadora e reagindo ao vídeo da Vitória Monoblocks. Enfim, aí tava explicando que ela teve que se expor na internet por causa de uma situação pessoal. E a influenciadora tava criticando os órgãos, né, as instituições brasileiras daquela região ali que ela mora, que foram omissas. E aí eu fiquei pensando que eu poderia ter esse tipo de conteúdo, esse tipo de tema para comentar, né? Mas eu também não me identifico muito como uma influenciadora. Porque se eu identificasse, eu faria vídeos muito mais rápido, né? Eu penso que os influenciadores hoje em dia, eles são muito mais jovens do que eu. Eu tenho 34 anos. E... assim... Mas são assuntos e são coisas que... Tipo, o que aconteceu com essa menina? Botando em perspectiva agora, pode acontecer com muita gente, sabe? Pode ter acontecido com muitas meninas. E eu sinto também que eu posso ajudar, mas não necessariamente ajudando, tipo... expondo como a situação foi vexatória, né? Que no caso é o ridículo. Mas é dando esse conhecimento, sabe? Falando, ou seja, isto é, né? Parafraseando o que tá acontecendo no mundo, sabe? Eu acho que é isso, sabe? Eu preciso... Deixa eu anotar isso, porque eu sabia que esse momento ia chegar. Muito obrigada. Eu agradeço o espaço que vocês me dão. Em todas as dimensões, espaço pessoal, público, o espaço que vocês, não, espaço na cabeça de vocês, espaço na internet, espaço na sociedade, espaço no YouTube por poder upar o vídeo, porque eu tava precisando descobrir o que eu precisava fazer com a minha vida. Hoje foi um dia bem peculiar, assim como todos os outros. Mas eu tô querendo ser útil, sabe?
tô buscando a minha utilidade. Quem sabe uma fonte de renda. Uma fonte de renda eu já tenho, mas é por isso, entendeu? Eu quero deixar vocês felizes também com o tipo de conteúdo que eu trago. Quero ser relevante, sabe? É muito importante isso para as pessoas. Saibam disso, que quando vocês tiverem na minha idade, tiverem como jovens adultos, vocês vão ter essa necessidade de ser relevantes. Vocês talvez não sejam relevantes no momento que vocês comecem no mercado de trabalho, não o nome de vocês, mas talvez o cargo que vocês empreguem, que vocês exerçam. Mas não sei também, as coisas mudam. No futuro pode ser tudo diferente. Quem sabe? Deus no controle de tudo. Então, obrigada pelo espaço. Deu 30 minutos de vídeo, gente. Esse falatório aqui, esse monólogo, né? Isso se chama monólogo. Pra descobrir que eu vou tentar nos próximos vídeos. Eu acho que vocês até devem ter algum canal, vou pesquisar, né? Pra não ficar muito sozinha. Nesse mundão da internet. Se tem alguém que mostre o que tá acontecendo no mundo, né? Mas parafrasear na minha visão, né? O estilo SMR com luz baixa para você nadar. Então é isso. Fiquem bem, se cuidem, escovem os dentes, não fiquem na tela até a hora de dormir, isso é muito difícil, né? Tô com uma saudade do meu filho. Vou ligar pra ele. Um beijo e até a próxima. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.